Deus abençoe, viu? Abra sua Bíblia, irmão e irmã, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Lucas 7, de 36 a 50. Amém? Eu te convido a ficar mais um pouquinho em pé. É bom que daí circula o sangue, você vai sentir menos frio. Tudo ajuda. Lucas 7, a partir do versículo 36. Vamos ler a palavra de Deus, que assim nos diz. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhes Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela oportunidade maravilhosa de estarmos juntos na tua casa, em comunhão, sentindo a tua presença, celebrando o teu nome, reconhecendo que só tu és digno, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor fala conosco em todo tempo. Quando nós estamos sensíveis ao Senhor, podemos ouvir claramente a tua voz. E que assim seja nesta noite. Faz-nos sensíveis ao mover do Senhor, ao agir do Senhor, ao falar do Senhor neste lugar. E que através da tua palavra, da interpretação, da ministração da tua palavra neste momento, possamos mais uma vez ser tocados pelo teu amor. Mais uma vez eu reconheço, Deus, a minha total dependência a ti. Eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso, mas o Senhor, pela tua rica misericórdia, pode fazer todas as coisas. Que assim seja em minha vida e na vida dos teus filhos e filhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmão e irmã. Uma das experiências mais ricas do ministério pastoral é a visitação. E não é opcional a nós pastores, é uma atribuição do pastorado. Há sim apenas uma descrição de uma preferência para que se faça visitas, especialmente a pessoas enfermas e pessoas idosas. E aí depois então o pastor, na caminhada da igreja, vai aí discernindo, né, os demais critérios e prioridades de visitação. Infelizmente, no nosso contexto de São Paulo, né, uma grande cidade, é muito difícil a gente bater as agendas. Esses dias eu estava tentando casar um encontro, eu, o pastor Lucas e uma irmã aqui da igreja para acertarmos uma questão lá de Santana de Parnaíba. Já tem 2 semanas a gente não consegue bater as agendas. Então é difícil às vezes a gente conseguir definir um horário, né? Eu já cheguei a fazer visita, para vocês terem uma ideia, às 7 horas da manhã e às 10h30 da noite. Os horários mais variados possíveis. E a gente tem muita experiência
interessante, curiosa que vai acontecendo. Certa vez, uma visita que eu fui fazer, uma casa muito simples, eu me sentei no sofá, e aí a gente batendo papo ali com a família, conversando, e aí chegou a hora do café, a hora abençoada da visita. Fomos para a cozinha. Quando eu me levantei, eu senti assim um quentinho aqui atrás, assim. Falei, que estranho isso. Quando eu passei a mão, estava molhado. E aí a dona da casa percebeu a minha preocupação, meu constrangimento. Ela, não acredito que o Thor fez isso de novo. Você está dando risada porque não era a sua calça e o resto que estava lá dentro. Pois é, sentei no xixi do cachorro no sofá. E vamos tomar café, não tem problema. Amém. Outra vez, irmãos, eu tinha acabado de almoçar, e isso foi em Itapeva, na nossa primeira igreja. Lá é muito frio ou muito quente, e era um desses dias de muito quente, muito calor, extremo assim. Lá quando está muito quente, chega na casa dos 40 graus com facilidade. É muito interessante os extremos de temperatura ali no sul de São Paulo, chegando no Paraná. E eu fui fazer uma visita logo depois do almoço, estava muito quente, muito calor, e eu tinha combinado com a família, por volta de 1, 2 horas, eu ia lá. Então eu fui para a casa deles, uma família muito, muito simples, muito simples. Era assim, a casa era um corredor talvez de 3 por 12, 15 metros, era uma tripa a casa assim, e moravam umas 18 pessoas na casa. Situação bem assim, delicada, né? E um casal assim, já com uma certa idade também, pais de um monte de filho, um monte de neto, bisneto, aquela galera morando lá. E aí a irmã da casa falou, pastor, o senhor aceita um café? Eu falei, irmã, já começou bem demais a visita, nem esperou acabar a visita para oferecer o café, agora é a hora do café, sem nenhum problema. Só que em Itapeva, café é café com leite. Gente, eu tinha acabado de almoçar, e ela me veio com um belo de um copão assim de café com leite quente, naquele calor, e eu estava doido para falar, irmã, muito obrigado, mas muito provavelmente, aqueles eram os 300 ml último de leite naquela casa, provavelmente, e eu tive que tomar, não pude recusar de forma alguma, e a gente foi tomando de golinho em golinho, e essas coisas acontecem na visita. Outra vez, essa visita foi com o pastor Lucas, ele não era nem seminarista, já tem uns 5 anos já, essa experiência. Ele falou, Tiago, eu estou indo fazer uma visita, você quer ir comigo? Eu falei, vamos embora, não tem nenhum problema. Foi, acho que para frente da João Paulo, eu não lembro exatamente a localização. Fomos lá visitar um casal, ele falou, é uma situação muito difícil, tal, parece que o rapaz está endemoniado, tal, vamos lá, não tem problema. Era um casal com um bebezinho de aproximadamente 6 meses, 8 meses o bebezinho. Era uma kitnet, né, uma casa de 2, 3 cômodos no máximo, e aí nós começamos a conversar, e eles começaram a contar da experiência deles, uma situação muito difícil, muito dura, e o rapaz relatando do péssimo relacionamento com o pai dele, que a vontade dele era matar o pai dele, que ele só não tinha feito isso ainda porque ele não tinha tido a melhor oportunidade para fazer isso. E aí é claro, né, que a gente, naturalmente, fomos ali tentando conversar, falou, não é bem assim e tal, né? E aí, irmãos, a gente estava lá assim, já da metade para o fim da visita, sabe quem chegou lá? O pai dele, para cobrar uma dívida. Eu olhei para o Lucas olhou para mim. Aí a gente pensou e falou baixinho, melhor a gente ficar aqui. Vamos ficar para ver o que vai acontecer. Bom, o senhor entrou na casa esbravejando e xingando e falando todos os palavrões que você imagina, os que você não conhece também, ele inventou uns na hora lá. E eles começaram a discutir e a gritar. A menina ficou muito assustada, uma menina muito nova. O bebezinho começou a ficar assustado, ele ficou tão assustado que ele teve na hora ali uma diarreia. Então, vejam a cena. 2 homens, 2 por 2 assim era a sala, em pé, discutindo e brigando, apontando o dedo na cara do outro. A mãe trocando um bebê de diarreia e os dois sentados no sofá. Eu e o Lucas aí, e agora, o que nós faz? E a coisa foi esquentando, irmãos, foi esquentando. E eu não consegui me segurar, e eu tive que entrar no meio dos dois. Quando eu entrei no meio dos dois, o pai veio para me bater. Aí o Lucas segurou o pai, e a fralda de diarreia voou no chão, e... Isso foi uma visita pastoral. Teve outra situação, muito desafiadora também. Uma irmã disse que
ela tinha assim um entendimento que estavam tendo manifestações demoníacas na casa dela. Então eu fui na casa dessa irmã, com uma outra irmã de oração também, fomos juntos. Era uma casa grande, e ela tinha passado muitas crises financeiras, muitas dificuldades. Então era uma casona grande, assim, quase uma mansão, mas assim, super deteriorada a casa, tudo largado. E ela tinha um gatil no fundo da casa dela, criava gatos. Ela devia ter uns 20 machos e umas 30 fêmeas, mais ou menos, divididas assim num cercado. Só que ela não viu, não reparou que o cercado se rompeu. Quando eu fui lá, ela estava com 139 gatos. E mais, por baixo, uns 20 cachorros. E aí a gente sentado lá na mesa, conversando tal, e tentando chegar no assunto, né? E aí o cachorro vinha e lambia a gente assim, e o gato passava assim, subia na mesa. E vamos conversando, amém, vamos falando. E aí nós falamos então para ela, olha, então nós precisamos orar. Se você está sentindo, né, uma opressão, uma presença maligna aqui, nós precisamos orar. Quando nós falamos isso, irmãos, os tacos da casa começaram a estalar. Tá, 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 tá. Aí a irmã que estava comigo olhou para mim e falou, irmã, aguenta firme aí. Pega na oração aí, engata a primeira na oração aí, que nós vamos levar esse negócio aqui. Quando nós começamos a orar, um cheiro muito forte, não sei se você já sentiu o cheiro de charuto, muito forte, muito forte. Obviamente, nenhum de nós estávamos fumando charuto naquela sala. Cheiro muito forte, muito forte. Então nós começamos a ministrar, a orar, e de repente nós ouvimos um barulho muito forte no quarto, vindo assim da direção do quarto. E a irmã disse, pastor, é ele. Eu falei, ele quem? Ela falou, é o demônio. Ele fica passeando na casa. Eu falei, mas o que ele está fazendo? Ela está batendo a porta do banheiro, como é que chama? Do box. Era aquele box de acrílico assim. Irmãos, eu estou indo para o quarto e aquele box batendo. Eu falei, em nome de Jesus, tem alguém tomando banho? Alguém está tomando banho, por favor. E eu cheguei lá, não tinha ninguém tomando banho. A filha dela tinha uma menina de 15, 16 anos, que estava trancada no quarto. E nós começamos a ministrar no quarto, no banheiro. Eu nunca tinha ungido box de banheiro, irmã. Mas numa dessa, o que botasse na minha frente, eu ungi ali. E nós começamos a orar, a ministrar. E de repente a menina deu um grito do quarto dela. Nós corremos lá para ver o que estava acontecendo com a menina. E ela aos prantos, ela tinha piolho, já tinha alguns anos. E pensa todas as mandingas que você imagina de piolho aí, não curou. Vinagre, coel, o que você colocar. Se abria a cabeça dela, assim você via. E ela falou então que quando nós estávamos orando, o demônio passou lá no quarto dela e falou, olha, aqui eu não volto mais. Aqui eu não volto mais. Bravo, aqui eu não volto mais. Isso já era mais ou menos meia-noite, um longo tempo de administração. E graças a Deus o Senhor nos deu a vitória naquela noite. Irmãos, podíamos ficar aqui até domingo que vem contando história de visita. Tem muita história boa. Depois de um tempo, só para fechar, essa é boa também. Depois de um tempo eu voltei lá naquela casa. Essa irmã acabou indo frequentar outra igreja, Quadrangular, se não me engano. E ela convidou lá para ir jantar. Foi quando o Davi nasceu. Eu estava sozinho em Itapeva. E ela me convidou para ir lá, para jantar. E eu estava sozinho em casa, sem comida, janta. Claro. Só que eu esqueci dos gatinhos. Então ela preparava a macarronada e o gatinho passava no fogão assim. Os gatinhos, né? Amém. Se você quer saber se eu comi a macarronada, sim, eu comi. O texto que nós lemos nos fala de uma visita pastoral. Jesus foi visitar uma pessoa. Ele gostava de fazer visitas. Ele visitou Jairo, ele visitou Zaqueu, ele visitou Pedro, curou a sogra dele. Aí essa visita é relativa, mas ele fez uma visita na casa de Pedro, visitou Marta e Maria. Jesus, ele gostava de fazer visitas, por quê?
Porque na intimidade do lar, na proximidade das pessoas, ele tinha a oportunidade de manifestar de uma forma diferenciada a graça de Deus. E a graça de Deus tem tudo a ver com intimidade, com proximidade, com estarmos juntos. Por isso é tão bom estarmos na casa. Que ali a gente se revela, a gente é como a gente é de verdade. E Jesus, ele gostava então de estar na casa das pessoas para que essa proximidade acontecesse e a graça, o amor de Deus fosse revelado às pessoas. Nessa visita, nós temos diversos princípios da graça que são apresentados. A graça que é manifestada nessa visita que Jesus fez na casa de Simão. E eu quero então pontuar algum desses princípios da graça de Deus, a partir dessa experiência, dessa visita que Jesus fez naquela casa. O primeiro princípio é de que o olhar de Deus é indistinto. O olhar indistinto de Deus. Jesus, nessa oportunidade, ele conta uma parábola. E essa parábola é a chave para nós interpretarmos e fazermos a leitura desse texto. Então, lá o versículo 41 e 42 diz assim: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, um com uma grande dívida e o outro com uma dívida quase que simbólica. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. 2 dívidas diferentes, mas a mesma atitude. Qual foi a atitude? Perdão. Cada um com uma dívida, uma muito grande, outra pequena. Mas, segundo Jesus, os 2 foram perdoados. Jesus, ele está direta e indiretamente fazendo referência aos 2 personagens em destaque na história. Jesus está falando do fariseu, de Simão, e não confundamos o Simão Pedro, discípulo, é outro Simão. Simão aqui é igual, tipo Zé, qualquer um, né? Zé. Assim. Tinha vários. Simão era um nome comum, assim como Jesus, como Maria, nomes comuns. Quem é o fariseu, quem é o Simão na parábola? O que tinha uma dívida pequena. A princípio, teoricamente, sendo um cumpridor da lei, alguém que zelava pela santidade, pela correção, por tudo, né, que era primado pela cultura judaica, ele era um homem, a princípio, com poucos pecados. Ele é o personagem da parábola. E a mulher, que nós não temos o nome delas, apenas um adjetivo, e ela é chamada de mulher pecadora. É só isso. Essa talvez, então, a que tinha uma grande dívida. Possivelmente, os historiadores classificam essa mulher como prostituta. Nós não temos a exatidão dessa informação, mas há vários indicativos que vão nos sinalizar para isso, que ela era uma prostituta. E naquele tempo, hoje talvez nós, infelizmente, classificaríamos assim uma mulher com muitos pecados, mas naquele tempo ela era de fato, né, rotulada como uma grande pecadora. Contudo, ambos recebem a mesma atenção de Jesus. Ambos eram pecadores. Um homem que tinha nascido na igreja, que zelava pela lei, um homem de Deus, e uma mulher qualquer, uma prostituta, que entrou naquela festa sem ser convidada, mas aos olhos de Jesus eram só 2 pecadores. Só isso. Sem mais e nem menos. Deus não faz distinção de pessoas. Efésios vai nos dizer isso, o livro do apóstolo Tiago vai nos dizer isso. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus amou igualmente a Simão e aquela mulher. Ele dá um tratamento igual para os 2. Da mesma forma como ele se dirige, olha e dá atenção para Simão, ele olha, ele se dirige, ele dá atenção para aquela mulher. Ele dá a mesma chance para os 2. É certo que o único que se arrepende na história, a única que se arrepende na história é a mulher. Mas a chance foi dada igualmente para os 2. Jesus, ele não coloca uma série de critérios, olha, você tem mais pecado, você tem menos, portanto faça assim, ou faça de outra forma. Jesus trata igualmente aos 2, dá a mesma chance para que os 2 possam se arrepender e ter o seu perdão. O olhar de Deus por todos nós, irmãos e irmãs,
é um olhar de graça. Deus nos acolhe como nós estamos e como nós somos. Exatamente como nós somos, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, sem fazer nenhum tipo de distinção. Há 15 dias atrás estávamos ali fazendo um culto no piscinão e tem sido uma experiência muito rica, irmãos e irmãs. Visitar aqueles nossos irmãos que estão ali no piscinão. É um outro tipo de visita. E como é muito escuro, a gente vai pisando ali, a gente não sabe no que a gente está pisando. Pode ser qualquer coisa. E a gente vai pisando ali, não sei se é lama, se é uma coisa um pouco pior, e vamos indo. Estávamos ali então fazendo o culto esses dias atrás, e tinham 5, 6 pessoas na nossa roda, a gente faz o culto em pé, não tem onde sentar, a sala deles é um pouco desconfortável, e a gente estava ali fazendo o culto, e antes de começar eu falei, gente, segura um pouquinho aí, que tem uma turminha ali, vamos ver se eles querem participar do culto. E nós chegamos, eles tinham acabado de fazer uso de algum tipo de droga, e tinha uma moça em pé, bem vestida inclusive, assim, jovem, e não vou lembrar o nome dela agora. E eu falei para ela, viu, vamos ali no culto. Ali no culto que eu digo, ali onde está o púlpito. Tá? Ela estava aqui, falei, vamos ali no culto, vamos participar ali, vamos entrar na roda. E ela me disse assim, eu não quero que Deus me veja assim. Eu não quero ir lá no culto, porque eu não quero que Deus me veja assim. Eu falei para ela, olha, Fabiola, eu só tenho uma coisa para te dizer. Deus está do seu lado nesse exato momento. E Ele não se importa como você está. Ele quer mudar a sua vida. Irmão, irmã, eu não sei qual é o estado emocional que você se encontra, como está o seu caráter, como está a sua mente, o seu coração. Uma coisa é certa, Deus olha para você com um olhar de graça. Ele te acolhe, Ele te ama, Ele te deseja como você é, como você está. E a própria palavra nos orienta, né? Venha como estás. Venha como estás. Jesus deu oportunidades iguais, tratou igualmente aqueles dois, aquele homem e aquela mulher, porque a graça de Deus é para todos e todas. O segundo princípio que essa visita nos mostra, nos ensina, é que as obras humanas são ineficazes para a nossa salvação. As obras humanas são ineficazes para a nossa salvação. No século I, todo judeu ele tinha por hábito, um costume, e era algo habitual na sociedade, de quando receberam uma visita, a forma como eu recebo essa visita, demonstra o quanto essa pessoa é bem-vinda ou não na minha casa. A forma como eu recebo essa visita, demonstra o quanto essa pessoa é bem-vinda ou não na minha casa. Por isso, o enredo da história, o desenrolar da história, se dá exatamente nisso, nos procedimentos que acontecem ou deixam de acontecer na recepção daquele visitante. Jesus está visitando aquela casa, uma festa está acontecendo, promovida por aquele fariseu, e quando uma festa acontece, naquele contexto, era uma festa aberta para todos, não havia restrição, não havia abadá. Quem tem menos de 120 anos vai entender. E aí a festa era para todo mundo, entrava quem queria. Mas o dono da festa era o fariseu. Ele era responsável por receber bem as suas visitas. Então a história ela se dá exatamente nisso. E aí Jesus, em determinado momento, ele questiona Simão. Simão, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Por que tinha que lavar os pés? Mais do que reverência, irmão, era higiene. Pensa um homem andando o dia inteiro, de sandália de couro, andando no deserto, andando na lama, e vai pescar, e volta. Ai, mãe, lava para mim minha sandália. Maria não ia dar conta de lavar. Não, tem jeito. Então chegava na porta da casa, aqueles que tinham sandálias tiravam, o mais normal, mais comum era andar a pé mesmo, e se lavava os pés como higiene, mais do que tudo. Isso não acontece, Simão não faz isso. Entrou para dentro de casa, ó, beijo no rosto. Tem uma almarada que gosta de dar uns beijos aqui, né? Irmão, ou apara a barba ou tira a barba, porque assim, amém, dá um ósculo santo e tal, mas me ajuda aí, né, irmão? E era o costume oriental, e o judeu fazia isso, de dar um beijo no rosto. Boas-vindas, você é muito bem-vindo na minha casa. Simão não faz isso.
Uma vez que estavam assentando à mesa, óleo era derramado sobre a cabeça, como nós lemos no Salmo 133, e aquilo ali demonstrava que a bênção de Deus estava sendo derramada sobre a vida daquela pessoa, a bênção que estava naquela casa era compartilhada com aquela pessoa. E Simão não unge a cabeça de Jesus. Todas as obrigações, elas não são expressadas por Simão. Ao contrário da mulher, que cumpre cada uma daquelas etapas de uma forma muito singular. E a mulher, ela vai além daquilo. Vai além daquilo. Ela usa então um bálsamo, um óleo preciosíssimo, usado para a higiene bucal e como perfume. Interessante essa combinação, né? Imagina você espirrar lá Ralph Lauren na boca. Hã? Era o mais caro de todos. E ela usa aquilo. Uma das evidências que talvez ela fosse uma prostituta, conseguiu dinheiro para comprar aquela especiaria com o dinheiro do seu trabalho. Então, ela expressa tudo isso, mas ela vai muito além. Em vez de usar água, o que ela usa, irmãos e irmãs? Lágrimas para lavar os pés de Jesus. Como ela consegue lavar os pés de uma pessoa que está na mesa? Vem cá, Renan. A mesa está aqui, deita de bruço para cá, com os braços aqui. Deita em cima dos seus braços, para baixo, aqui o corpo para cá e o tronco aqui, isso, para cá. Deita aí que eu te ajudo, isso. Deita assim meio de ladinho, assim. Isso. As pessoas comiam assim, tá bom? Isso, as pessoas comiam assim. Portanto, por que a mulher teve condições de lavar os pés de Jesus? Porque ela veio por trás dele, onde estavam os pés? Para fora da mesa. A mesa era baixinha, desse jeito mesmo. Então as pessoas ficavam exatamente nessa posição. 9 horas você sai daí, peraí. Estou brincando, pode sentar. Obrigado. A mulher dá conta de lavar os pés de Jesus por causa da posição que ele estava, e todos estavam sentados, deitados assim na mesa. A questão é, irmãos e irmãs, é tudo lindo, né? Chorar aos pés de Jesus, o bálsamo. E aí ela faz uma coisa, só porque eu ia falar de cabelo lá. Ela faz uma coisa, e nós temos uma implicação séria aqui no comportamento dessa mulher. Ela faz uma coisa que uma mulher judia só fazia no quarto para o marido: soltar os cabelos. Terminantemente proibido. Soltar os cabelos em lugar público para qualquer pessoa que seja. Cabelo solto era só para o marido. Sabe o que essa mulher está tentando fazer com Jesus? Está tentando seduzi-lo. Sabe por que ela está fazendo isso? Era a única forma que ela sentia, que ela conseguia, que ela sabia de fazer com que as pessoas a valorizassem. Ela está usando todos os seus artifícios. E muitas vezes é assim que nós queremos nos achegar a Deus. Queremos agradar a Deus com a nossa oratória, com o nosso belo canto, com a nossa impostação de voz, com as horas que gastamos dentro da igreja, e aí nós apresentamos então as nossas credenciais para Deus e diz assim: o Senhor tem que me amar. Contudo, não é por obras que somos alcançados pela graça. Jesus, ele não se comove com aquela demonstração quase que sensual daquela mulher, e fica muito claro porque responde no versículo 50, ele disse à mulher: isso que você está fazendo não tem valor nenhum, você soltar os seus cabelos como se eu fosse o seu marido, não me comove, você usar esse bálsamo caro comigo não me comove, mas a tua fé te salvou. Porque você teve fé que eu podia mudar a sua história, você está salva. Não há nada que você possa me oferecer, não há conquista que você possa fazer que mude o meu coração. É porque você tem fé que você vai ser salvo. Philip Yancey, em seu livro clássico, Maravilhosa Graça, diz assim: não há nada, Senhor, não há nada, Senhor, que eu faça para Ti, ou que eu deixe de fazer, que altere o Seu amor pela minha vida.
Nada, irmão, irmã. Não há nada que façamos ou deixemos de fazer que mude o amor de Deus por nossas vidas. O problema de Simão não foi o cerimonialismo que ele não ofereceu a Jesus, é porque aquele homem não tinha fé que ele era o Messias. Mas aquela mulher, porque teve fé, foi salva. Glória a Deus. Não é por mérito. Vivemos em tempos de tanta meritocracia. A gente só ganha as coisas porque merecemos, porque fazemos bem feito, porque batemos a meta, porque a gente superou, debaixo de pressão. E Deus está falando assim: eu não quero nada seu, eu não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu tempo, eu não quero o seu sacrifício para que você seja salvo, eu quero o seu coração. Um coração cheio de fé, quebrantado na minha presença. Terceiro princípio: a vida está acima de tudo. A vida está acima de tudo. A graça de Deus coloca a vida acima dos preconceitos, acima das preferências, acima da lei. Era contra a lei falar com uma prostituta. E esses personagens, eles complicam a vida de Jesus. Um fariseu e uma pecadora. Duas figuras rejeitadas no tempo de Jesus. E por que não dizer no nosso tempo também? Pessoas que não eram bom Jesus ter próximo de si. Quanto mais longe, seria melhor. Mas Jesus aceita o convite de Simão para ir na sua casa. E isso é muito interessante. Um dos grupos que Jesus mais tinha embate era com os fariseus. Tem alguém que se te convidasse hoje para ir na casa, você não iria? Fala só para vocês, dentro aí. Se essa pessoa me convidasse hoje para ir na casa dela, eu não ia. Sabe o que Jesus faria? Ele iria. Agora, sabe o que é o pior de tudo em Jesus? O motivo pelo qual Simão convidou ele. Isso é o mais terrível. Voltando um pouquinho o texto, Jesus, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Ao que tudo indica, ele permanece em Naim, naquela cidade. E lá o versículo 16, Lucas 7:16, ressuscitou o menino, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Ah, meu irmão, minha irmã, pensa um negócio que é pegar bem para o fariseu, para o Simão. Todo mundo está falando de Jesus, está falando que ele é profeta, que Deus visitou a nossa cidade. Deus vai visitar a minha casa. Vou mostrar quem que manda nessa bagaça aqui. Deixa eu trazer Jesus para o meu lado aqui, ó. Todo mundo vindo na minha casa, ó, quem está comigo na minha mesa aqui, ó. Jesus, ó. Essa era a intenção por trás do convite de Simão. E Jesus, mesmo assim, vai na casa do fariseu. A mulher, por sua vez, como eu disse, era uma intrusa. Imagina, apesar de ser boca livre, a casa estava aberta, uma prostituta, uma pecadora, o texto já começa assim: uma mulher pecadora, estava pendurando a plaquinha no pescoço, pecadora, não podia entrar, mas entra de intrusa. Já fez festa que chegou gente lá, nossa, eu convidei essa pessoa, estou lembrando disso. Acontece. Uma mulher mal vista, uma mulher incompreendida, não aceita pela sociedade. Mas, tanto Simão como a mulher são acolhidos por Jesus. Jesus vai na casa de Simão, Jesus deixa a mulher chegar nele. Talvez ali entre pegar ali um pedacinho de salmão, um pãozinho. Ele olha, quem está mexendo no meu pé lá? Ele sabe o que estava acontecendo, percebeu a situação ali. Ele olhou para a cara do Simão, Simão já olhando para ele, olhando para a mulher, não vai fazer nada. Qual que é a reflexão
do fariseu, gente, olha que interessante. Se este for a profeta, lá atrás o povo está falando que ele é profeta. Xiii, profeta nada, rapaz. Se fosse profeta, eu não deixava isso acontecer. Jesus, ele vai à casa daquele fariseu, daquele homem mal intencionado, ele deixa a pecadora se aproximar dele, porque uma vida vale mais do que um mundo inteiro. A oração de Jesus é essa: Pai, que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca. Nenhum. Toda a vida é preciosa para Deus. Irmão, irmã, a sua vida é preciosa para o Senhor. Sabe por quê? Sua vida, sua salvação, sua história foi comprada com o sangue do Cordeiro. Porque Deus amou o mundo, que enviou, que entregou o seu único Filho, um unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todos e todas, uma graça, um amor, uma salvação universal, e é do reino de Deus, amém? Uma graça para todos, a vida está acima dos preconceitos, da lei. Eu quero te desejar nesta noite, irmão e irmã, orar, interceder e profetizar sobre a sua vida, que todo sentimento de inferioridade, toda palavra maldita lançada sobre a sua vida, toda condenação, tudo aquilo que foi pesado sobre você, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, dizendo que você era incapaz, burro, gordo, gorda, feio, inútil, isso está repreendido, anulado na sua vida. Você é um homem e uma mulher de Deus. A sua vida tem muito valor para Ele. Muito valor. Se não fosse assim, não teria entregado o seu único filho. Todos nós somos adotados, o único é Jesus. A vida está acima de tudo. Essas coisas que Jesus faz, só atrapalham a vida dele. É por causa desse comportamento de Jesus, que ele morreu na cruz. É por causa dessas coisas. Por isso que o Pedro estava injuriando. Jesus, para! Manda os pecadores para lá. Queima o nosso filme, Jesus. Ele não veio para os sãos, veio para mim e para você, que estamos doentes. Amém? Quarto e último princípio: o amor de Deus cobre multidão de pecados. A graça de Deus nos acolhe e nos transforma. Nos acolhe e nos transforma. A mulher e Simão eram simplesmente pecadores. Homem da lei, prostituta, pecadores. Talvez com dívidas, 500 denários, 50 denários, dívidas diferentes aos olhos humanos, como a parábola que Jesus quis trazer. Mas ainda assim, eles eram devedores, só isso, eles precisavam do perdão, nada mais e nada menos. Como vimos, a postura dos dois são bastante diferentes, as posturas que eles assumem diante de Jesus. A postura da mulher e principalmente o seu choro revela a sua contrição e seu arrependimento. Percebe que não tem diálogo, não tem argumentação, não tem explicação. Jesus não fica pregando. Mulher, entra na casa, vê Jesus, no coração, e ela começa a chorar. Começa a chorar. Porque a graça de Deus faz isso. Ela me acolhe e ela me convence do pecado. Jesus não precisou falar nada, e ela caiu de joelhos aos pés de Jesus em prantos. E começou a chorar tanto que começou a lavar o pé dele. Eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Não tem nada para secar o pé desse homem aqui. Vai o cabelo mesmo. E ela vai sendo tocada, e ela vai sendo ali então, convencida da sua condição de pecadora. E ela unge a Jesus, reconhecendo que o bálsamo da cura, a unção de Deus estava sobre ele.
Jesus acolhe a mulher. E ao falar com ela, ele não mede palavras. Não mede palavras. Hoje eu achei tão bonitinho o pessoal lá de Santana, falou, pastor Lucas, não tenha medo de pregar aqui. Prega o que tiver que pregar. E eles falaram, a primeira coisa que o senhor tem que pregar aqui, dízimo, pode pregar de dízimo, pastor. E eu falei para o Lucas, ele estava eu falei, Lucas, senta o rei. Chega junto. Jesus, ele não mede palavras. Ele diz para a mulher, mulher, perdoados estão os seus muitos pecados. Você é uma grande pecadora. Eu sei com quem eu estou falando. Mesmo que sejam muitos os seus pecados, todos eles estão perdoados. Para Jesus há uma relação direta de perdão e amor, que é muito interessante. Eu busco o perdão de alguém quando eu amo essa pessoa, porque eu quero essa pessoa perto de mim, o meu amor me impulsiona até ela e eu peço perdão. Então para Jesus há uma relação direta de perdão e amor, por isso ele fala na parábola. A quem muito perdoou, muito amou. Se pisarem muito pesado no seu calo, tem que amar muito para perdoar. Jesus, ele faz essa relação. Ou seja, o amor de Deus por nós, mesmo que sejam muitos os nossos pecados, é capaz de nos transformar. É capaz de nos limpar. O Senhor nos acolhe e deseja nos transformar, porque Ele nos ama. Se por um lado, Deus nos acolhe como nós somos e como nós estamos, por outro, Ele quer que nós sejamos totalmente transformados. A graça me acolhe, me abraça, exatamente do jeito que eu sou. E Deus fala assim, olha, vem do jeito que você está, porque eu quero te transformar 100%. Ninguém que é alcançado pela graça de Deus permanece do mesmo jeito. Ninguém. Então essa história de que Deus me ama do jeito que eu sou, veja bem, irmão e irmã, Deus te ama como você é, mas Ele quer te transformar. Ele é o maior interessado em te ver crescendo, amadurecendo, prosperando, se santificando, se consagrando para Ele. Venha como estás e nunca mais seja o mesmo. É assim que Deus nos acolhe. Essa é a despedida. Perdoados estão os seus muitos pecados, a tua fé te salvou, pode ir em paz. Pode ir em paz. Irmão, irmã, Jesus nos visita nessa noite, amém? Ele vem visitar essa casa gostosa aqui. Que bom que Ele não vai sentar no xixi do cachorro. Que bom que Ele não acabou de jantar, vai ter que tomar um copão de café com leite. Se tiver algum capeta aqui, Ele expulsa na hora. Mas Ele está aqui para nos abraçar, para nos acolher e nos transformar. E eu quero orar com você exatamente nesse sentido. Vamos cantar, tem ciúmes de mim, Deus me ama. Ai, pastor, eu não gosto dessa frase, tem ciúmes de mim. Então eu te recomendo a ler a Bíblia, porque está escrito lá. Está escrito lá. Deus não te divide com ninguém, irmão, irmã. Você é só dele. E é um momento de oração no qual você é convidado a fazer como aquela mulher, a chorar aos pés de Jesus. Senhor, muitos são os meus pecados. Eu quero ser tocado, ser transformado nesta noite. Se talvez essa noção, irmão, irmã, do amor de Deus pela sua vida, a graça de Deus pela sua vida seja uma ideia muito distante da sua mente. Como assim Deus me ama? Como? Deus quer derramar o amor dele sobre a sua vida nesta noite. Se você quer sentir o abraço de Deus, o amor de Deus, se há alguma sombra de dúvida que a sua vida é preciosa para Deus, Ele quer tirar isso da sua mente e do seu coração.
Ele quer revelar a você qual é o seu verdadeiro valor nessa noite.